Amém. Glória a Deus, louvado seja o nosso único e suficiente Deus. Graça e paz a todos os amados irmãos que nos assistem. Graça e paz a todos aqueles que estão aqui. Graça e paz aos nossos amados irmãos e vizinhos e todos em Cristo Jesus que vive em graça, para que Deus assim possa nos encher da sua maravilhosa presença, pois Ele é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor. Amém? Hoje, 8 de janeiro de 2023, nosso primeiro encontro aqui em graça, do ano. Ontem foi o Ministério Nova Sião, se reuniu como Igreja de Cristo em um culto racional, e hoje não será diferente com o seu irmão José Ferreira. Amém? Sejam todos bem-vindos, fiquem à vontade, e nós vamos hoje aprender um pouco mais a respeito das tradições e das religiões, como vivermos, como estar em Cristo, como estar em graça, como devemos proceder. Amém? Então, o tema da nossa mensagem de hoje é graça, tradição dos homens ou palavra de Deus? De que forma queremos viver? De que maneira? Pela palavra ou pela tradição de homens? Hoje nós vamos aprender a respeito deste tema. Amém? Para que assim, em Cristo Jesus, nós possa crescer no entendimento, nessa graça maravilhosa. Amém? Então, nosso versículo inicial se encontra no livro de Marcos, amém? Livro histórico de Marcos, capítulo 7. Graças a Deus, Marcos, capítulo 7, no versículo 5. Nós vamos aqui explanar um pouco para a gente fazer a nossa confissão de fé, amém? Mas antes disso, deixa eu dar aqui as saudações aos aniversariantes do mês, de janeiro. Ontem a nossa irmã Clécia, lá de Petrolina, do sítio São João, completou aí mais uma data de vida, e eu, juntamente com o Ministério Nova Sião, te parabenizamos, te damos os parabéns. Que Deus encha você de todo amor, de toda graça, de toda alegria em Cristo Jesus, para que você sempre possa ver esta data de Deus em sua vida. Amém? E também saudar os amados irmãos aí do grupo de WhatsApp, Conhecendo a Graça, os nossos irmãos que nos assistem pelo canal do YouTube. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Você que se inscreveu agora há pouco, no nosso canal no YouTube, sejam todos bem-vindos. Os nossos amados irmãos também que nos acompanham nas regiões fora, daqui de Sobradinho, em qualquer localidade. Sintam-se todos mais do que vencedores, porque é assim que a palavra de Deus nos descreve. Amém? E que assim seja a honra e a glória de Deus, e o amor dele permaneça em nossas vidas. Amém. Amém? Então vamos lá ler aqui para a gente já começar aqui a aprendermos um pouco, com a graça de Deus. Como falei para você, o tema: graça, tradição de homens ou palavra de Deus? Vamos ver, para a gente aprender junto em Cristo Jesus. Leia comigo, por favor, para a gente fazer aqui a nossa confissão de fé. Então, os fariseus e os mestres da lei perguntaram a Jesus por que os seus discípulos não vivem de acordo com a tradição dos líderes religiosos, em vez de comer o alimento com as mãos impuras. Amém? Versículo 6. Ele respondeu: bem profetizou Isaías acerca de vocês, hipócritas, como está escrito:
Este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Amém? Vamos fazer aqui a nossa confissão de fé sobre esta palavra, para que assim nós possamos continuar. Soberano Deus e eterno Salvador, Deus amado, nós te louvamos, nós te exaltamos, bendizemos o teu nome. E que esta noite, ó Deus, eu peço que o Senhor me dê sabedoria e entendimento para que assim possa explanar a tua palavra e falar a respeito do teu evangelho, para que assim nós possamos viver não em tradição, mas sim na tua palavra, no teu evangelho da graça, pois não há outro evangelho a não ser o da graça. Pois nesta noite maravilhosa eu sou grato ao Senhor por tudo quanto tem feito em minha vida, por tudo quanto o Senhor tem feito na vida dos meus irmãos em Cristo, dos meus irmãos em graça, da minha família. Que o Senhor continue nos abençoando, nos usando, nos dando sabedoria. E que este ano, ó Deus, de 2023, o Senhor nos use poderosamente na Tua palavra, para que assim nós venhamos cada dia mais adquirir conhecimento em graça, para que aqueles que nos ouvem, aqueles que nos acompanham, aqueles que nos frequentam, ó Deus, sejam cheios da Tua graça mais e mais como já são, pois o Senhor tem o domínio, o Senhor sabe de tudo e de todas as coisas, e é nesta fé, ó Deus, em Ti, que eu te agradeço, eu te louvo e bendigo o Teu nome, pois assim seja, toda honra, toda glória ao Senhor. E aquele que estiver aflito, preocupado, aquele que estiver, ó Deus, passando por momentos, por tribulação, momentos esses difíceis, que o Senhor já tomou providência e o Senhor já entrou em ação, pois eu recebo no meu espírito a cura de todos aqueles que estão perturbados, estão fracos, pois é na fraqueza que encontramos força para assim o Senhor operar em nossas vidas. Eu te agradeço em nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Quem crê, diga amém. Amém? Sim, também lembrando aqui dos nossos irmãos, né, ali na vila, nossa irmã vovó, Dona Maria. Um abraço aí à senhora e toda a sua família, e espero que um dia a senhora possa vir também nos visitar. Amém? Com Deus, vamos aqui à nossa palavra de hoje. Amém? Então, Marcos capítulo 7, no versículo 5. Graças a Deus. Quem encontrou, diga amém. Como falei, amados irmãos, o tema da nossa mensagem de hoje é graça, tradição de homens ou palavra de Deus. Nosso versículo inicial é o 5, amém? Marcos capítulo 7, versículo 5. Você que chegou aí agora, que vai nos acompanhar, ou você que vai assistir depois, fiquem à vontade, amém? Então vamos entender. Leia comigo novamente. Então, os fariseus e os mestres da lei perguntaram a Jesus por que os seus discípulos não vivem de acordo com a tradição dos líderes religiosos, em vez de comer alimento com as mãos impuras. Olha só, amados irmãos, já começa daqui. Hoje em dia, trazendo para os tempos de hoje, nós temos que aprender algo. Nós não podemos ficar preso a algo. E aqui, como você está lendo comigo, não sou eu que estou dizendo isso, amém? É o que está escrito. E o que acontece hoje em todo o Brasil, e pelo Brasil afora, é isso. São pessoas entrando dentro dos templos, né? Entre aspas, religiosos, para adorar a quem? A Deus ou a tradição? Ou agradar a homens? Aqui ele fazia esta pergunta, os fariseus faziam essa pergunta a Jesus: por que os discípulos não lavavam as mãos para comer? Porque comiam com as mãos do jeito que estava. Para eles isso era impuro, né?
Lembrando, amado, que neste tempo nós temos que respeitar o tempo, o contexto, amém? E para quem foi escrito, como toda a Bíblia, você tem que respeitar o tempo, para quem foi escrito, para quem era aquela carta, porquê daquelas palavras, amém? Temos que ter este entendimento em graça, temos que ter a mente iluminada, amém? Então, amados, para eles judeus, uma pessoa comer sem lavar as mãos era algo para eles muito triste, chato, né? Porque era uma tradição deles. Não que seja errado lavar as mãos, verdade? A gente sabemos que realmente é necessário lavar as mãos. Mas aqui eles se referiam à tradição deles. Eles tinham isso como tradição e não como nós fazemos hoje por uma questão de limpeza. Para eles não. Eles lá, se você fosse comer qualquer coisa, tinha sim que lavar as mãos, pois era tido uma pessoa que comia sem lavar as mãos, para eles era tido como impuro, como uma pessoa nécia. Amém? Então, amados, e Jesus ali conversando com eles, e Jesus respondeu a pergunta deles. Vamos ver? Olha só. Versículo 6. Respondeu bem, profetizou. No caso aqui, Jesus diz: ele respondeu bem, profetizou Isaías acerca de vós, hipócritas, como está escrito: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Amado, lembrando que coração aqui não é o coração carnal, amém? O coração aqui se refere à mente, que a mente daquele povo estava distante, como hoje não é diferente, amém? Hoje as pessoas pensam que adoram a Deus, pensam que estão fazendo algo para agradar a Deus, como nós vemos, mas vivendo ali uma tradição de homens, vivendo mandamentos, rudimentos, como nós vemos hoje. A maioria, né, dos nossos amados irmãos no sistema tem isso. Não, nós temos que respeitar a doutrina da igreja. Amado, a doutrina da igreja é Cristo, a palavra de Deus, essa é a doutrina, amém? Não temos que andar ansioso ou preocupado, ou que nós devemos satisfação a homens, como já fui do sistema religioso, e muitas vezes para ir a algum lugar tinha que passar pelo homem, tinha que perguntar se eu podia ir, se eu quisesse ir a outro local, outro ministério, né, por nome igreja entre aspas, tinha que falar com o pastor. Amado, isso aí como é que chama? É tradição. E nós não vivemos por este lado. Você pode ver que hoje, na maioria das vezes, ou todas as vezes, as pessoas vivem assim. Querem viver uma vida cristã, mas sem entendimento. Tem o zelo, mas não tem o entendimento. Não separa as coisas. Para eles não sabem o que é graça, não sabem o que é lei. Por quê? Porque só vê textos. Não o pregador ali naquele momento trazendo a palavra, não lê os contextos, só lê textos. E muitas vezes pega 2 versículos ali isolados e explana aquele versículo e diz até palavras bonitas, que até muitos chegam, né, a chorar, a achar aquilo lindo, maravilhoso. Mas porém, amados, um zelo esse sem entendimento. Só que hoje, amados, em Cristo Jesus, em graça, nós não vivemos desta forma, amém? Nós temos que estar perto cada dia mais, como Cristo está de nós. Graças a Deus, para muitos, Cristo morreu em vão. Eu sei que tem muitos, né, que crê que Jesus ressuscitou, que ele vive. Mas o que acontece, amado, é que a tradição dos homens é mais forte do que o feito que Jesus fez na cruz. É mais forte do que o que Jesus fez.
para muitos, amém? Isso quero deixar claro que muitos dos amados irmãos vivem assim. Para eles, Jesus ainda vai morrer. Para muitos, Jesus ainda vai ser crucificado. Para muitos, Jesus ainda vai voltar. Como falei, né? O ano passado, tem muita gente que espera a volta de Jesus. Muitos que esperam que aconteça uma batalha de Jesus contra Satanás, e aonde Jesus vencerá, né? Mas eu digo para vocês que tudo isso já passou, amado. Jesus já venceu. Amém? Todas essas coisas. Não há nada, como dizia o sábio Salomão, né? Não há nada de novo debaixo do sol. Nada, amado. Tem muita gente, amado, que está tão apegado à tradição dos homens, está tão apegado em ouvir que Jesus vai voltar, que se você não se arrepender, que se você não aceitar Jesus, né, como muitos até hoje pregam isso, a aceitação a Jesus. Só que isso é tradição, amado. Ninguém é obrigado ou precisa aceitar a Jesus, porque não somos nós. Se dependesse do homem, pode estar na certeza que nenhum homem ia aceitar a Jesus. Amém? Jesus, Cristo, né, é quem nos escolhe. Foi Ele que nos escolheu. Foi Ele que nos tornou nova criatura. E é por isso que nós estamos em Cristo Jesus. Foi Ele quem nos capacitou. Foi Ele que nos abriu os olhos, nos deu esta visão da graça, assim como deu ao apóstolo Paulo, né? E como está lá escrito, aquele que é falho de entendimento, tem falta ou sente falta, peça a Deus e Deus os dará. E assim Ele fez a cada um de nós, né? Que recebemos de braços abertos, de mentes abertas, de olhos e ouvidos iluminados, para que assim possamos absorver o Evangelho da Graça. E não viver nessa tradição terrível, ferrenha de homens, onde você não pode isso, não pode aquilo. E outra, né? Trouxeram para dentro dos templos, né, feitos por mão de homens, as tradições judaicas. Sendo que Jesus cumpriu toda aquela lei. Amados, só deixando claro que Jesus, quando foi à cruz do Calvário, amado, Ele levou com Ele todas essas coisas, todos esses rudimentos. E principalmente hoje, que a maioria das igrejas evangélicas, né, praticam hoje a Páscoa. Para muitos, a Páscoa é hoje, que eles fazem como Santa Ceia do Senhor, segundo domingo do mês. Só, amado irmão, que aquela prática, como falei, este rudimento, este movimento já aconteceu, era para que fosse feito quando Jesus ainda estava ali sendo perseguido para ser crucificado, como já expliquei, e eu não vou explicar aqui novamente. Amém? Então, hoje, tem muita gente hoje, a maioria hoje, estão aplicando isso às pessoas como se isso fosse necessário para que você adquira uma comunhão para com Deus. Amém? Isso é chamado de quê? De rudimentos fracos e ineficazes. Amém? Então você tem que ter esses cuidados, fazer a separação das coisas. Nós não vivemos mais na tradição. E hoje tem muita gente que vive assim, né? Por tradição, como muitos de nós, quando éramos do sistema, participávamos das campanhas, dos propósitos, participava de muitas coisas, de peças, né? Que hoje a maioria das pessoas aplicam isso como algo incrível. Mas tudo isso rudimentos. Tudo isso tradição. E não muito longe nós estamos chegando aí uma tradição terrível, né? Que é o carnaval, que muita gente espera aí por causa da pandemia, não teve aquele movimento todo, né? Mas segundo eles, esse ano de 2023 será o melhor carnaval para muitos. Para mim, tanto faz ter como não ter, não me importa, não me interessa. Mas o que acontece são tradições, amado. E assim vai seguindo.
tradição em tradição, e cada dia mais pessoas, cada dia mais seres humanos seguindo tradições de homem. Não, mas tem que fazer, tem que botar isso em prática, porque isso foi tradição e isso vem de geração, porque meu pai fez, porque isso fez. Nós não vamos longe, tem pessoas até hoje na nossa família que praticam o ato de celebrar a festa de São Gonçalo. Isso é correto? Isso é certo? Não, isso é uma tradição que aquela pessoa se sentiu no coração, né? Sentiu no coração em fazer e coloca aquilo em prática achando que vai mudar alguma coisa, que aquilo vai fazer com que aquela pessoa se sinta bem ou alguém se sinta bem por isso. Só que isso são tradições, isso não dá para aplicar nos tempos de hoje que nós vivemos em graça. Diga graças a Deus. Olha só, versículo 7. Em vão me honram e me adoram. Seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens. Tá vendo? Vocês negligenciam os mandamentos de Deus e se apegam a tradições dos homens. E hoje é diferente, amado. O que nós mais vemos é pessoas apegadas, atreladas a isso. Pessoas cada dia mais, em vez de crer que Cristo ressuscitou e tudo fez e todas as coisas já foi consumado, não. Ficam ali atrás de mandamentos de homens, de tradição. Não, mas tem que ser isso porque a tradição da igreja A, da igreja B é assim. E temos que seguir porque senão nós vamos para o inferno. Porque senão Jesus volta e nós fica. Amados, independente que Jesus venha para você ou não, todos nós, todo ser humano, toda carne, independente que ela seja cristã, que ela seja católica, que ela seja umbanda, que ela seja do candomblé e de outras religiões, de tradições que existem por aí, todos irão ao inferno. Agora o seu espírito não, o seu espírito está pronto, ele não vai para Deus, ele volta porque já pertence a Deus. Já veio de lá. Amém? Então, amado, essa ideia, essas tradições vividas por homens, Jesus disse que esse povo honra a ele com os lábios, mas estão totalmente fora, estão totalmente distantes dele. E hoje é diferente? Não. Muitos honram a Deus, até tem um louvor muito lindo, até toca muito bem para Deus, é aquela alegria, mas porém, tradição de homens. Faz aquilo para se sentir o melhor. Não digo todos, amém? Realmente há pessoas que fazem adoração para Deus verdadeiramente. Mas porém querem viver, amado, essas regras de homem. Que você não pode isso, porque a doutrina não permite. E ainda diz mais, não, se não houver a doutrina, ninguém vai ficar naquele lugar. Amados, hoje eu digo a vocês, a doutrina que eu tenho em mim é a palavra. Amém? Não sou diferente de nenhum homem, não sou diferente de nenhuma pessoa. Eu costumo dizer aos nossos ouvintes que da mesma forma que aquela pessoa vive uma vida secular, está sujeita a muitos erros, da mesma forma somos nós cristãos. Amém? Estamos sujeitos sim a errar, a ter tropeços nas nossas vidas, a levar tombos, amém? Todo tipo de injúria, todo tipo de coisas pode acontecer com qualquer um, cristão também, ou como muitos gostam de ser chamados, de crentes, né? Porque para muitos tem pessoas que não aceitam a palavra cristão. Ah, você é o quê? Não, eu sou evangélico. E você é o quê? Não, eu sou cristão. Por que você é cristão? Eu pensei que você era evangélico, pensei que você era crente. Isso é tradição, amado. Evangélico é diferente de cristão. Amém? O evangélico, ele crê em tradição, ele crê em tudo o ensinamento que recebe ali daquela denominação que ele está. Ele aceita a doutrina. Ah, mas tem que viver a doutrina da igreja. Amado, a doutrina da igreja, que é você, é a palavra. E mais nada.
Se alguém chegar para você, não, mas lá onde eu estou, o pastor me disse que temos que andar na doutrina. Se não viver a doutrina da igreja, então você não serve para aquele lugar. Então eu digo para você que procure outro. Saia, vá viver sua vida em Cristo Jesus, vá viver essa liberdade que tem em graça, não libertinagem. Amém, amados? Versículo 9. E disse-lhe: vocês estão sempre encontrando uma boa maneira de pôr de lado os mandamentos de Deus, a fim de obedecerem às suas tradições. Tá vendo? Procuram, amado. Hoje não é diferente não. Aqui era Jesus falando com aqueles judeus naquela época, aquele povo religioso, né? E Jesus disse que eles estavam dessa forma, procurando sempre uma forma de pôr de lado os mandamentos. Lembrando que nesse tempo aqui, amado, o templo ainda estava de pé, a lei ainda tinha o seu vigor, ainda tinha todo ali o seu poderio. Amém? Jesus ainda não tinha sido crucificado, a lei ainda não tinha sido cumprida totalmente. Amém? A lei só foi cumprida totalmente após Jesus ser crucificado e voltar no ano 70 com seu poder e glória, que é algo para nós falarmos novamente à frente, não agora. Amém? Então, amado, muitos estão vivendo dessa forma, procurando uma forma de deixar o que Jesus fez ali na cruz, aquele feito que Jesus fez, de lado, para querer viver nos seus próprios desígnios, para querer viver na sua tradição. Não, mas nós temos que seguir a tradição. A nossa tradição não pode ser esquecida. Por que não pode? Porque, amado, não gera renda. Amém? Tem pessoas que não gostam quando eu falo, né, na renda, do que entra, o dinheiro. Porque, amados, sou obrigado a dizer, tem muitos, amados irmãos, que vestem um paletó, que bota uma gravata, se arruma bem bonitinho, bota um sapato bonito e vai atrás de um púlpito para pregar, mas o pensamento dele não está em Deus. O olhar dele não está aos céus. O olhar daquela pessoa que leva o título, né, de pastor está em quanto vai entrar. Quantas pessoas tem ali dentro daquele local chamado igreja, que a igreja de Cristo somos nós. Quantos vão contribuir? Outra tradição de homens. Porque, amados, para pregar o evangelho de Cristo, para pregar a palavra de Deus, não depende de dinheiro. Amém? Este conceito que criaram, amém? Que pastores e missionários os irmãos têm que contribuir para eles fazerem as viagens missionárias, para que eles façam isso, para que eles façam aquilo. Isso é enganação, amado. Todas essas coisas são maneiras de conseguir dinheiro dos fiéis, dos amados irmãos, contribuírem para esse povo luxar. Amado, eu sempre tive isso comigo, não foi ninguém que me disse, amém? Mas desde quando eu entrei no sistema, eu tinha esse pensamento que para fazer a vontade de Deus, como muitos classificam como obra de Deus, né? Não é necessário dinheiro, é necessário você ter ousadia. É necessário que você tenha ali a autoridade de Cristo para falar. Independente de onde você esteja, onde você vá, se você é um autêntico cristão, se você está em Cristo Jesus, amado, não precisa de nenhum real. Só precisa de quê? Do seu dispor, do seu tempo livre, para que você possa adorar e possa também fazer com que as pessoas escutem o evangelho da graça de Deus. Olha só onde eu estou. Eu nunca imaginei, amado, que eu pudesse, né? O meu sonho antes, quando estava no sistema, era me tornar um pastor, como os irmãos que me acompanharam viam a minha luta, né? E você ser enganado por outros homens é terrível. Mas eu nunca imaginava de estar aqui atrás dessa telinha aqui do celular pregando a vocês, sem precisar de dinheiro. Amém, amados irmãos? Sem precisar tirar proveito da situação, sem precisar de nenhum real de ninguém. Isso é gratificante, amado.
Tem pessoas que pensam assim como eu, tem outros que não, tem outros que acham que realmente é obrigado a tirar 10% do que é seu, a dar uma oferta. Não que seja errado, amado, você abençoar alguém que precisa, um irmão necessitado, mas você tirar do sustento dos seus filhos e entregar na mão do pastor, como muitos fazem, para muitos luxarem, e quando você precisar de uma ajuda, eles te virarem as costas. Eu não estou dizendo isso porque aconteceu comigo não, mas é a realidade da vida. Amém? Romanos 8, 14, por favor. Temos que ser cuidadosos, tá bem? Romanos 8, no versículo 14, por favor. Amados, tem muita gente por aí achando que fazer, né, como já falei para vocês, fazer a obra de Deus é necessário você fazer um monte de manobras. Não, amados, a obra de Deus é perfeita e está pronta. Amém? Eu digo para você e afirmo que eu e você não há nada para que eu faça e que você faça, porque Deus tudo já fez. Nós só temos, amados, que crer somente. Não precisa você fazer campanha, não precisa você fazer propósito, não precisa você fazer voto, não precisa você subir monte, não precisa você jejuar, passar horas e horas jejuando, ou de joelho direto ali no chão, orando, pedindo, pois eu digo para você que Deus já te abençoou do jeito que você é, da forma que você é. Amém? Então você tem que ter este entendimento. Não que seja errado orar, amado, mas que você faça uma oração sincera, uma oração de dentro de você. Não pedindo a Deus para fazer algo, porque Ele já fez, mas agradecendo. Amém? Temos que ter isso em mente, graças a Deus. Versículo 14, Romanos 8, 14. Leia comigo. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Olha só. Todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Romanos 10 ainda. Romanos, agora no capítulo 10. Romanos 10, 17. Romanos 10, 17, por favor. Leia comigo. Olha só. Romanos 10, 17. Quem encontrou, diga amém. Consequentemente, a fé vem pelo seu ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra. De quem? De Cristo. A fé, ela vem pelo ouvir, mediante a palavra de quem? De Cristo, amado. O único pastor, o único que pode fazer tudo e todas as coisas em tua vida. Amado, não fique esperando por oração de homem. Quando você encontrar um irmão na rua, dê graça e paz a ele. Não fique pedindo ao irmão: ô irmão, faça uma oração por mim. Irmão, estou precisando de oração. Amado, você já tem um intercessor poderosíssimo que leva todas as tuas súplicas a Deus com gemidos inexprimíveis. Posso sim até orar a Deus em agradecimento pela vida do irmão, pela vida da irmã, mas, amado, a minha intercessão só vai chegar e ter efeito se o Espírito Santo de Deus levar ali a Deus. Esquece esse negócio que o pastor é um homem de Deus que está orando por você nas madrugadas. Ele está dormindo, querido. É a verdade, ele está dormindo quando você está esperando que ele ore por você. Mas eu te digo, você tem livre acesso a Deus. Você pode ir a Deus a hora que você quiser ou imaginar. Todo dia, toda hora, todo momento. Amém? Jamais tu serás esquecido. Diga glória a Deus. Amém. Os Salmos, leia Salmos comigo aqui.
Salmos 119. Salmos 119, olha só. Ah, irmão, mas Salmos é lei. Sim, mas nós não estamos mais no tempo da lei. É só para que você tenha o conhecimento. Amém, amado? Como sempre tenho pregado aos amados irmãos, muitos, né, perguntam, e eu digo a eles o seguinte: amados, entenda uma coisa. A lei deixou de existir fisicamente, né? Como era praticada antes, mas hoje não. Hoje as pessoas fazem questão, né, de trazer a lei à tona, trazer ela a todo vapor para que tenha o mesmo efeito que tinha antes. E não vai acontecer, amado. Por mais que muitos queiram, né, viver como viviam os judeus, viver pela lei, porque o apóstolo Paulo disse o quê? Que se você quiser viver pela lei, você tem que cumprir toda ela. E se você tropeçar em um tio sequer da lei, você é culpado de todos os outros. Agora imagine, 613 mandamentos. Se você tropeçar em um, você está descumprindo todos os outros. E hoje, como sempre tenho dito nas minhas lives, tem 2 mandamentos de 613. Cristo, né, ressuscitado, tornou ele em 2 mandamentos. Aí você me pergunta, que mandamentos são esses? Que mandamentos são esses que os homens esquecem? Amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Amados, eu digo para você que minoria da humanidade faz isso. Todos querem amar a Deus. Ah, quando você fala isso, mas eu amo a Deus, eu não sei viver sem meu Deus. A Deus é tão maravilhoso comigo, mas eu não suporto o irmão José. Eu odeio o irmão José. Eu queria que o irmão José morresse. Eu vou morrer um dia, amado, sim. Mas quando Cristo me chamar, quando ele cumprir todas as promessas que ele tem para mim nessa terra. Mas enquanto isso, vou viver da minha vida da melhor maneira possível. Amém? Vivendo e dando graças a Deus. Amém? Olha só. A tua palavra é lâmpada que ilumina os meus pés e luz que clareia o meu caminho. Salmo 119, verso 105. Versículo 105. Amém? E quem é que tem que ser essa luz? Quem é que tem que ser essa lâmpada? Você, amado, através do Evangelho da Graça. Você tem que ser luz, você tem que ser lâmpada. A palavra de Deus está em você, para que você seja luz, para que você seja lâmpada, o caminho que você vai trilhar. Amém? E não viver em tradição. Ah, mas nós vamos ter que fazer isso. E outra, todo mundo faz isso. Nós passamos, né, o ano passado aí, o Natal, muitos fizeram uma ceia, outros, né, convidaram os irmãos. Assim também como a tradição de ano, né, de virada de ano. Muitos se reúnem ali nas suas casas para desejar um feliz ano novo ao seu irmão, ao seu parente, amigo, seja lá quem for. Isso é tradição, amado. Só que a tradição, amado, não pode ser mais forte do que o feito que Jesus fez na cruz. Você não pode esquecer. Ah, não, irmão José, mas o senhor está dizendo isso, está dizendo que eu não tenho respeito ao que Jesus fez. Não, não é isso. Eu sei, amados, que muitos têm. Mas o que acontece, o homem, ele prefere agradar mais ao outro homem do que a Deus. Ontem nós ouvimos o irmão Deraldino pregar e ele falava dos feitos, né, de Sadraque, de Mesaque e Abednego ali na fornalha de fogo, quando havia um quarto homem. Da coragem que tiveram ali, como teve também Daniel na cova dos leões. Não negou a Deus. E olha que você vê que ainda era no tempo da lei. Será que as pessoas, o crente de hoje, né, usar o termo crente, o crente de hoje tem essa autoridade, tem esse dispor, essa alegria de chegar
a fazer um feito desse? Não precisa, né? Porque Jesus já cumpriu isso. Você só precisa crer. Você só precisa somente crer. Ah, irmão, e o que é que eu tenho que fazer para aumentar a minha fé? Nada, amado. A fé é um dom de Deus. Não existe esse termo ou este feito para você tem que fazer algo para aumentar a fé ou para adquirir fé. Vemos por aí, né? Tem homens que se intitulam homens de Deus e dá até curso fé. Eu já participei disso, eu acredito que tem muitos que me escutam também que já participaram de curso fé. Amado, não existe isso, isso é só mais uma maneira das pessoas serem lubriadas, se chegar mais ao homem do que a Deus, amém? Ser idolatrados, porque é isso que esses homens que se diz de Deus, amém? E não deixa de ser de Deus, não deixa de ser. Por quê? Porque é Deus quem cuida de todos e todos nós somos de Deus. Apesar de ter os filhos da perdição, mas não deixam de ser ali criaturas de Deus. Amém? Então, amados irmãos, agora leia comigo Romanos, nós estávamos, Salmos, Atos dos Apóstolos, por favor. Atos, quem encontrou, diga amém. Atos dos Apóstolos, no capítulo 20. Nós já estamos encerrando, amém? Atos dos Apóstolos, capítulo 20, no versículo 24. Veja só. Quem encontrou, diga amém, diga graças a Deus. Amém? Então, vamos ler. Fazer como diz o nosso irmão, tem que ler. Amém? Glória a Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo 20, no versículo 24. Olha só. Todavia, não me importo, nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, se tão somente puder terminar a carreira e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou, de testemunhar do Evangelho da graça de Deus. Olha só que bacana, amados. Que coisa maravilhosa. Ele disse que tinha prazer de se orgulhar do que Jesus confiou a ele, e somente a ele, porque nós vemos em toda a Bíblia e ninguém, não tem outro que você veja que recebeu de Cristo Jesus o Evangelho da graça de Deus, só Paulo, e não teve outro. E ele disse que ele tinha prazer e orgulho de receber este ministério de Deus, que era de ensinar a graça. Amém? 1 Tessalonicenses, capítulo 2, no versículo 13. Amém? Olha só. Leia comigo, por favor. Também agradecemos a Deus sem cessar o fato de que, ao receberem de nossa parte a palavra de Deus, vocês a aceitaram, não como palavra de homens, mas conforme ela verdadeiramente é, como palavra de Deus, que atua com eficácia em vocês, os que crerem. Olha só, aqui o apóstolo Paulo pregando lá em Tessalonicenses, pregando para eles, para aquele povo, o apóstolo dizia que eles receberam, ainda que fosse da parte dele, né, de homem, mas creram que aquela palavra que estava sendo pregada, a palavra da graça de Deus, foi transferida ali a eles através de Paulo. Eles creram. Então somente creram, como também praticaram aqueles que creram. Amados,
E conosco hoje não é diferente. Nós temos que ter isso em nós, esta ousadia de sempre querer mais, aprender cada dia mais de Deus e deixar de fora esses movimentos todos, né? De rudimentos, de campanha, de propósito, de comer pão e beber suco, como muitos hoje estão fazendo. Tem muitos que até hoje choram. Quer dizer que a comunhão é só naquele momento? A comunhão é só neste dia, no segundo domingo do mês para muitos? Amados, a nossa comunhão em Cristo Jesus é eterna. É todo momento, é todo instante. Enquanto você respirar, a comunhão de Cristo não vai sair de você. Ou você não lembra que Deus disse a Davi: Davi, eu sei que a espada vai ser na tua casa, mas eu não retirarei de ti o meu espírito, a minha misericórdia. Amado, por mais que você esteja praticando atos, errados, que você considere para você aquilo como um erro, mas fique sabendo de uma coisa, que a nossa carne ela paga por tudo quanto fazemos, mas porém o nosso espírito é limpo, é puro. E Cristo confirma isso. Ele disse a Davi que Davi errou, teve ali o seu movimento, com Batseba, e o que acontece? Ele pagou, amado. E Deus disse: mas eu não retirarei o meu espírito dele e não mudarei com ele, serei com ele todo o tempo. Amém? E contigo também, amado. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Gálatas capítulo 5, por favor. Gálatas capítulo 5. Livro de Gálatas, no capítulo 5, no versículo 18. Amém? Gálatas 5, 18, por favor. Mas, se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Olha só. Ele dizendo isso, aos Gálatas, ele disse: olha, amados irmãos, se vocês quiserem e deixarem ser guiados pelo Espírito, não precisa vocês estar debaixo da lei, não precisa você viver sobre a lei, praticar atos da lei. Não, você só precisa crer, você só precisa estar em Cristo Jesus, só precisa estar em graça, mais nada. Amém? Isso é o que nos interessa, isso é o que nos importa. Amém? Graças a Deus. Efésios, amado, livro de Efésios, capítulo 4, no versículo 14. Amém? Efésios 4, 14. Por favor, para a conversa, porque está saindo aqui no áudio. Amém? Deixa para conversar quando eu terminar. Efésios capítulo 4, no versículo 14. Graças a Deus. Vamos ler? O propósito que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro, pelas ondas, nem jogados para cá ou para lá, por todo vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que introduzem ao erro. Olha só, amado, que coisa forte. Aqui em Efésios, capítulo 4, no versículo 14. Ele diz que nós não devemos ser levados por qualquer vento de doutrina, por nenhum, ou mandamentos de homens que são espertos, que usam da esperteza para quê? Para adquirirem lucros, para estar com o ego lá em cima, para depois dizer: eu conquistei, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Nada disso, amado. Nós temos que usar a nossa sabedoria, como está dizendo o tradutor aqui, esperteza, para agradar a Deus, para agradar ao seu próximo, para você fazer o seu melhor para você e para Deus. Dê o seu melhor, mas viver dessa forma, amado, em tradição de homens, não porque eu tenho que fazer isso, porque isso é tradição.
Todo ano a gente faz isso, não todos os meses a gente participa disso, não o mês tal a gente participa da campanha tal, não o mês que vem a gente vamos fazer um evento gospel e tal, e amados, tudo isso sem necessidade. Se for para Deus, sim, é louvável, mas para aumentar o seu ego, para dizer, olha, eu fiz isso, amado, isso não, jamais. Nós temos que estar em Cristo Jesus para que assim nós possamos viver bem, para que assim o Evangelho da graça de Deus se propague a todos, para que todos tenham o conhecimento. Não é errado você louvar a Deus, não importa o ritmo, amém? Como muitos criticam, né? Aí a questão de ritmo, a questão dos louvores, porque louvor em forró não é certo, e porque isso... Então não tem nada certo nesse mundo, amado. Amém? Neste mundo que nós vivemos, o único correto é Deus, porque se você for esperar a coisa boa do homem, do ser humano, você não vai achar. Amém? Ainda que faça um louvor lindo, ainda que faça cante quem cante, não vai ser nada diante de Deus, porque se não for para Deus não serve. Amém? E digo mais, louvor para mim não importa, amém? De que ritmo seja, qual o instrumento que vai ser usado para louvar aquele louvor. Eu, particularmente, eu sou apaixonado, eu sou um forrozeiro, amém? Curto louvor de adoração, mas eu foco em ouvir forró. Meu celular, o que tem mais é forró. Se você quiser botar em prática, crer, né? Só acredita se vê. Um dia você pode vir até a minha casa, onde a gente se encontra como Igreja de Cristo, se reúne para um culto racional, e você vai ver até o Ministério Nova Sião. Nós louvamos muito forró, adoração, de todos os ritmos, amém? Não condenamos nem ritmo, nem instrumento, nem a forma que aquela pessoa louva a Deus, amém? E agora, para a gente encerrar, Gálatas, por favor, Gálatas no capítulo 1, agora Gálatas capítulo 1, no versículo 10, amém? Para a gente encerrar. Quem encontrou, diga amém. Deus seja louvado. É sempre gratificante estar aqui com vocês, amado, aprendendo junto com vocês, amém? Lembrando que eu disse no começo da nossa live, amados, você tem que ter isso em sua mente. Você tem que respeitar o tempo, o verbo, você tem que respeitar a época e para quem foi escrito, e a carta para quem aquela carta foi escrita. Graças a Deus, para que assim você não se atrapalhe, respeitando também texto e contexto. Não é só você pegar ali um texto isolado e você dizer o que quiser, não. Você tem que mostrar o texto e o contexto dele. Amém? Para que assim fique o melhor possível o entendimento. Graças a Deus. Então, para a gente encerrar, Gálatas capítulo 1, versículo 10. Acaso busco eu agora a aprovação dos homens ou de Deus? Uma pergunta, né? Paulo dizia que aos Gálatas, busco eu a aprovação dos homens ou de Deus? Ou estou testando agradar a homens? Se eu ainda estivesse procurando agradar a homens, não seria servo de Cristo. Tá vendo? Se nós estivéssemos procurando aqui agradar a homens, como sempre falamos nas transmissões que fazemos, se nós estivéssemos aqui querendo agradar a homem, ou a pastor A, ou a pastor B, ou a irmão A, irmão B, ou irmão C, será que nós estamos fazendo a vontade de Deus? É por isso, amado, que em Cristo Jesus, em graça, nós somos livres. Amém? Temos essa liberdade em Cristo Jesus. Não dependemos do homem e nem também dependemos financeiramente dos irmãos para pregar o Evangelho. Como tem muitos por aí que fazem isso e fazem de coração. Tem o prazer,
de chegar ao final da reunião e dizer assim, vamos ver quanto entrou hoje. Aí essa parte vai para A, essa parte vai para B, essa parte vai para C. E uma dos trunfos maior dos templos religiosos feitos por mão de homens é alugar um ponto para você pagar o aluguel dele. Amado, eu sinto muito, mas isso é uma verdade. Amém? São poucos quando não querem dividir o que entra, amados, que fazem campanhas, vão para carros na rua pedir dinheiro para fazer alguma coisa. Diz não que é para a obra de Deus. Aí compra um terreno, constrói para que o dinheiro fique só ali. Não dependa mais de pagar aluguel. Mas para muitos preferem trabalhar assim com aluguel. Por quê? Porque vão cobrar dos irmãos para que assim os irmãos paguem o aluguel por eles. Amém? E é desse jeito. Então isso são o quê? Tradição de homens. Amém? Então, fica com Deus. Eu sou José Ferreira. Tá aí a palavra de Deus, linda, maravilhosa, essa graça genuína. Foi um prazer trabalhar com todos vocês nesse momento, aprendermos junto do Evangelho da Graça de Deus. Amém? Então fiquem na paz. Até domingo que vem, se assim Deus permitir. Amém? Tchau, fiquem na paz e até domingo que vem.